vamos para a energia solar. Vamos entender de micro e mini geração, tá? Porque ali na frente essas informações são importantes. Então assim, ó, microgeração são projetos que a gente coloca, né, são geradores que a gente coloca até 75 kW com um ponto de corte no inversor, tá? Que fique bem claro, ou seja, inversor de 75 é microgeração. Ah, mas eu consigo colocar 100 kW no inversor de 75, não importa. Vai cortar em 75, é microgeração, tá? Inversores acima de 75, potência instalada de inversor acima de 75, né? É mini geração. Então vamos lá. Se eu tenho um sistema fotovoltaico com inversor de 30, é microgeração. Agora, se eu pegar e adicionar um inversor de 60 nesse sistema, 30 mais 60, 90, mini geração. Entenderam? Então, existem inversores de 75, existem inversores de 100, 120, 200. Microgeração, potência de inversor de 75. Mini geração, potência de inversor mais do que 75, tá? Beleza. Por que essa informação é importante? Porque não importa se a subestação do cliente for uma subestação de 150, 225, 300, 500, não importa. Se o sistema fotovoltaico dele, ou seja, se a potência de inversor for menor de 75, é microgeração, tá? Então aqui já está uma primeira deixa para vocês. Tem muito cliente que tem uma subestação de 300, por exemplo, e acha que se fizer um projeto, vai cair em mini geração porque ele tem uma subestação de 300. Não tem nada a ver. Se o teu sistema fotovoltaico tiver um inversor de 75 para baixo, é microgeração. Se tiver 75 para cima, é mini geração. Por que que isso importa? Muitas concessionárias, se eu não me engano, em 2020, não, foi antes da pandemia, 2019, as concessionárias elas acharam uma brecha na lei e elas conseguiram puxar para baixo essa regra caso queira colocar energia solar. Ou seja, todo e qualquer projeto de mini geração, mesmo em subestações abaixo de 500, são obrigadas a colocar essas proteções extras. Ué, por que isso nos prejudica e muito? O investimento desse ajuste, ele já chegou a ser um pouco menos, mas agora está um pouco mais, tá? Mas vamos lá, numa média geral, esse investimento está saindo em torno de 150 mil reais. Então, muitos projetos fotovoltaicos, com esse ajuste na subestação que tem que ser feito para colocar energia solar, se tornou inviável, tá? O investimento se tornou um péssimo, trouxe um péssimo payback, um péssimo retorno do investimento e muitas empresas deixam de fazer ou pior, acabam fazendo errado. Muitas empresas, inclusive, dão essa indicação. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? A empresa precisa de um sistema de 150 kW. Tá? Com o ingresso dessa regra, dessas proteções obrigatórias, o investimento piorou em 150 mil. Então, se antes era, vamos lá, 300 mil, agora é 450, isso inviabiliza o projeto. O que a empresa faz? Ela homologa um sistema de 75, mas coloca 150, tá? Então, assim, tem muita coisa sendo feita errada nesse segmento, tá? Por causa disso. Muitos clientes nem sabem disso. Inclusive, já dei consultoria para cliente que foi lesado, que foi enganado pela empresa de energia solar, que não explicou isso para ele. Simplesmente homologou 75 e botou 150, tá? Isso acontece e acontece muito, tá? O que acontece? O cliente não sabe e às vezes sabe. Então, às vezes o cliente é
é cúmplice, né? Tá todo mundo junto, tá? Então o que que acontece? Para não investir esses 150, eles acabam não informando. E como a vistoria das concessionárias, numa grande maioria, é mal feita, quando é feita, né? Quando se vai até o local, né? Não se olha muita coisa, acaba passando esse tipo de projeto, tá? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque nós estamos falando de subestações e projetos de energia solar, né? Então, primeira coisa, como que eu abordo o cliente nesse tipo de situação, tá? Sempre com a verdade. Então é o seguinte, a tua subestação é de 150, teu sistema deu um sistema de 90, tu tem duas opções. Ou bota 75 e faz uma compensação parcial, tá? Ou bota 90, só que se botar 90 vai ter que fazer ajuste de subestação e aí ferrou, porque teu investimento vai subir em torno de 150 mil, vai inviabilizar o negócio. Então muitos clientes acabam optando por pôr só 75, né? E esperando. Alguns casos eu já vi entrar na justiça para tentar não fazer esse investimento e acabar ganhando. Mas já vi casos que fizeram o mesmo movimento e acabaram perdendo. Então, assim, é que nem jogar uma moeda para cima e escolher cara ou coroa. Beleza? Então, esse é um aspecto bem importante para vocês saberem. O importante é o seu projeto fotovoltaico, potência máxima do inversor, tá? Então, é isso que eu queria que vocês ficassem na cabeça. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre os projetos, tá? Então, entramos em energia solar, tá? Se você fizer um projeto de mini geração, isso significa que o cliente precisa de inversores acima de 75. Então, assim, faz o ajuste na subestação, né? Se for subestações de 500 para cima, já tem esse ajuste, então já é obrigatório, né? Isso que as concessionárias conseguiram, elas conseguiram puxar para baixo dos 500 no caso de sistemas fotovoltaicos, né? Mas acima de 500 já é obrigatório, então, assim, na maioria dos casos já tem, e se não tem tudo que precisa, são investimentos daí de pequeno porte, né? Que tem que só fazer uma adequação, mas aí é coisa pouca, tá? E toca a ficha, projeto vai, e é isso aí, não tem muito detalhe. Apenas na análise da conta, né? Mas isso a gente já fez uma aula sobre isso, tá salvo nos Rios, se não me engano, no Instagram, salvo no nosso canal do YouTube lá como ao vivo, tá? Então vocês têm uma aula completa de como se analisa contas com demanda contratada para fazer os projetos de subestações, tá? Qual que é o ponto aqui que eu vou falar para vocês? Em muitos casos, vamos lá, vamos voltar lá para o início, que eu falei para vocês, que eu falei que vocês precisam, por isso que vocês precisavam daquela base, para nós chegar aqui agora e conseguir fazer o raciocínio fluir. Lembra que eu falei no início da live para vocês que existem dois motivos principais que as pessoas colocam, que as empresas colocam subestação? Primeiro, gasta mais do que 125 amperes, tá? E segundo, tá? Colocam subestação para reduzir a tarifação. Ou seja, em alguns casos, por esse segundo motivo, ou seja, faz a subestação para reduzir a tarifação, muitas dessas empresas nem precisariam ter contratado demanda por questão de carga, por questão de disjuntor. Um disjuntor, por exemplo, de 125, de 100, talvez atenderia. Mas para pagar menos energia, foi feito um estudo e se viabilizou a implementação da subestação. Pois bem, quando é nesse segundo caso, tá? E às vezes no primeiro também, a subestação ela é pequena. Então assim, nós estamos falando de transformadores de 112,5, 150, 225, né? São subestações relativamente pequenas, né? E muitas vezes
o transformador que é escolhido, ele não é escolhido por causa da carga do cliente. E sim, ele é escolhido por causa de custo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Um transformador de 112,5 para um de 150 muda 2, 3 mil. Uma subestação com um trafo de 150 para um trafo de 225 muda 2, 3 mil reais. Então o que acontece? Já que a empresa vai fazer um investimento em subestação, às vezes ela acaba tendo esse custo-benefício de um transformador maior e acabam colocando esse transformador porque vai que eu amplio, vai que eu boto mais máquina, vai que eu boto mais motor, vai que minha carga aumente. Por 2, 3 mil já estou fazendo, faz um pouquinho maior. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque em muitos casos a ação de 150, 225, né, não precisaria ter aquela subestação. Ela foi superdimensionada por causa de custo-benefício. Né? Hoje eu vim de uma visita, né, de um negócio que a gente fechou, uma subestação com um trafo de 225 e uma demanda contratada de 49, 50, né? Então olha só, o trafo é de 225 e a demanda contratada é 50, né? Vamos arredondar para ficar fácil aqui no nosso exercício. Então o cliente precisava daquela subestação de 225? Não, e talvez nunca vai precisar. Por que foi colocado? Porque quando o empresário foi comprar na época, dá 2, 3 mil de diferença. Então ele já botou um para sobrar, entendeu? Trabalha menos do limite, etc, etc, etc. Vida útil aumenta. Então o que acontece? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas subestações grandes não precisavam ter essa subestação, tá? E aqui está o grande pulo do gato, está o grande segredo para fazer a melhor das possíveis sistemas fotovoltaicos para quem tem subestação. O que acontece? Muitas empresas que têm demanda contratada não têm uma demanda superior a 112,5. A demanda contratada ela é inferior a isso, ou seja, ela não gasta isso, não tem esse pico, não precisa disso aí. E o que acontece? Quando eu tenho uma subestação de até 112,5, então quando o meu transformador é 112,5 para baixo, eu posso ser optante grupo B. O que isso quer dizer? Isso é o segredo da parada, entendeu? Se eu posso ser optante do grupo B, eu consigo eliminar a minha demanda, mesmo tendo uma subestação. Tá, Guilherme, mas o que isso me interessa eliminar a demanda? Se eu elimino a demanda, a minha conta ela pode ter uma redução de até 95%. Por quê? Porque estou colocando o sistema fotovoltaico e não tenho a demanda contratada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse cliente que eu fui visitar hoje, ele tem uma demanda contratada de 50. Nós estamos transformando a subestação dele de 225 para 112,5. Tá? E o que acontece? Hoje ele paga uma demanda de R$ 1.500. É um dinheiro morto. Dá 18 mil no ano. Tá? A partir do momento que ele colocar o sistema fotovoltaico, a conta dele vai girar em torno de 700. Ou seja, eu potencializei o retorno do investimento. Eu potencializei o investimento que o cliente está fazendo. Porque se antes ele ia botar o fotovoltaico, ia pagar uma demanda, tá, de R$ 1.500, agora a conta total não vai dar 700. Tá? Então, o que acontece? Quando a subestação é de 112,5, eu consigo ser optante grupo B. Eu sendo optante grupo B, eu consigo eliminar a minha demanda contratada. Eu conseguindo eliminar a minha demanda contratada, eu consigo
colocar um sistema fotovoltaico e fazer uma redução de até 95%, tá? Quando eu tenho demanda contratada, mesmo que eu gere 100% do que a conta precise, eu no máximo vou conseguir fazer uma economia ali, ó, de 70, 75. Consigo passar disso aí, porque o meu custo fixo com a demanda contratada não me permite. Agora, se eu trago a subestação para 112,5, eu consigo ainda ser medido em média tensão, mas consigo ser optante grupo B. E aí eu consigo eliminar essa demanda. Então esse é o grande pulo do gato, esse é o grande segredo para vocês não precisarem fazer o cliente de vocês investir de outra forma, né? Mas analisando a conta, se você perceber que a demanda contratada dele for inferior a 112,5, você pode muito bem fazer esse movimento que a gente chama de redução de carga. Então, seja uma subestação de 150, 225, 300. Se a demanda contratada do cliente for abaixo de 112,5, tá? Eu consigo fazer a migração para um transformador de 112,5, então eu faço uma redução de carga e depois eu entro com o meu projeto fotovoltaico. E aqui são dois projetos, tá, pessoal? Então, você vai fazer uma venda casada. Você vai vender o ajuste da subestação, tá? Que é um projeto, e você vai vender um sistema fotovoltaico, que é outro projeto, mais mão de obra, mais material. Então, dessa forma, você consegue fazer uma venda casada, inclusive, aí vender um projeto a mais, tá? Então, essa é uma forma de fazer esse movimento, tá? Ah, Guilherme, a minha demanda contratada é de 150. Não consegue fazer esse movimento. Ah, minha subestação é de 150, mas minha demanda é de 120. Não consegue fazer esse movimento. A demanda tem que ser inferior a 112,5 para que um transformador de 112,5 consiga dar conta, né? Porque primeiro a gente tem que pensar na operação da empresa do cliente e depois a gente tem que pensar na redução de custos dele, né? Então isso é bem importante. Ah, mas a demanda é 112,5, né? Isso é bem importante também avisar vocês, pessoal. Eu só consigo botar de potência de inversor o que eu tenho de demanda. Então, por exemplo, eu tenho uma subestação de 500 e eu tenho uma demanda de 300. Quanto de potência de inversor eu consigo colocar? 300. Ah, mas o cliente foi feito um estudo lá e ele precisa de 350. Dois processos. Primeiro procedimento, aumento de carga. Aumenta a demanda para 350. Segundo procedimento, projeto fotovoltaico 350. Eu nunca vou conseguir colocar um projeto fotovoltaico de potência de inversor maior do que eu tenho de demanda contratada. Esse caso desse cliente também serve para a gente usar de exemplo para isso. Lembra que eu falei que ele tinha uma demanda contratada de 50? A potência do sistema fotovoltaico dele deu 83 kW. Então, se ele mantém a demanda contratada dele, eu não posso colocar um sistema de 83. Eu posso botar no máximo de 50. Então, eu eliminei a demanda contratada, coloquei 75 de inversor e consegui trabalhar no overload para botar 83. Tá? Agora, se esse cliente tivesse uma demanda de 50, tá? E ele precisaria colocar 40 de placa, 40 kW de inversor, né? Melhor dizendo. Consegue? Consegue. Se ele tem uma subestação de 225 e precisa, uma subestação de 225, uma demanda contratada de 100 e ele precisa colocar 100 de inversor, consegue? Consegue. Por quê? Porque a potência de inversor e a demanda contratada é a mesma. Então, o que eu não posso ter é uma demanda menor e uma potência de inversor maior. Isso vai reprovar projeto, tá? Então, se a demanda contratada for de 80, o meu projeto fotovoltaico em termos de potência de inversor, no máximo pode ser 80. Ah, mas o cliente precisa de 90. Sobe a demanda para 90 e bota o projeto de 90, tá?
Então é assim que funciona a questão da demanda contratada barra, né, ou versus potência de inversor de sistema fotovoltaico, tá? Ficou claro? A potência, vamos lá. A potência de inversor de um sistema fotovoltaico não pode ser maior que a demanda contratada. Ponto, tá? E óbvio, não pode ser mais do que a subestação, né? Então, se eu tenho uma subestação de 300, eu não posso botar 310 de placa, né? De placa talvez assim, mas não de inversor, né? Então, tem que cuidar muito essa relação. Tu vê, ó, eu já errei 2, 3 vezes aqui. Tem que cuidar muito a questão de potência de sistema é uma coisa. A potência do sistema é a quantidade de placas vezes a potência das placas. A potência do inversor é o ponto de corte dele, né? Então, cuidem para não confundir isso aí, porque eu sou um que confunde bastante. Não didaticamente, né? Mas assim, na hora de falar, né? Então tem que ser bem explicadinho, tá, pessoal? Eu quero explicar certinho para vocês. Então não confundam isso. Potência de sistema é uma coisa, potência de inversor de corte é outra. Beleza? Além, para mim conseguir fazer esses movimentos, então redução de carga, tá, pessoal? Então, tem uma subestação de 300, né? E o meu cliente tem uma demanda contratada de 80, cara, redução de carga, subestação a 112,5 e bota para ferver esse sistema. Beleza? Pessoal, outra forma de conseguir eliminar a demanda contratada, anotem aí que isso aqui é segredo de Estado. Quase ninguém fala isso aí para vocês na internet porque eles querem só para eles, tá? Mas eu vou falar, eu vou contar tudo. Então é o seguinte, uma outra forma de conseguir retirar a demanda em locais que consomem mais de 112,5, olha o que eu estou dizendo para vocês, gurizada. Depois diz que não vale a pena seguir, curtir, compartilhar isso aqui, tá? Não vale a pena seguir a gente aí no Instagram. Olha o que eu vou dizer para vocês. Como que a gente retira a demanda do local que tem uma subestação acima de 112,5? Ah, Guilherme, mas tu acabou de dizer que 112,5 é o ponto de corte. Sim, mas existe uma forma de a gente conseguir eliminar essa subestação, que é o seguinte, tá? E tudo que eu tô falando aqui para vocês é legal, é lei, tá tudo certo. Inclusive, assim, ó, esse caso que eu tava falando para vocês agora da redução de carga, tá no YouTube. Tá o vídeo lá explicando para vocês mais no detalhe esse case, tá? Como que eu faço? O que acontece, tá? Existem locais, por exemplo, vamos lá, uma empresa, né? Ela tem pavilhões, ela tem uma área. O que acontece? Quando eu tenho um local que tem mais de um pavilhão, por exemplo, então assim, é um pavilhão aqui, um pavilhão lá, outro pavilhão lá, e esses pavilhões, eles não estão unidos, ou seja, não estão juntos, ou seja, não tem, eu não posso ir de um para o outro atravessando uma parede, eu tenho que ir para um outro assim, sair de um pavilhão, vou lá para o outro, tenho que atravessar um cascalho, tenho que atravessar uma rua, tem que, sabe? Ou seja, os pavilhões não são interligados entre si, tá? Por que eu estou dando o exemplo do pavilhão? Porque é mais fácil para vocês imaginarem, tá? Então, tem um pavilhão aqui, atravessa uma ruazinha, tem um pavilhão ali, mas tudo isso está dentro do mesmo terreno, está dentro da mesma escritura, tá? O que acontece? Nesse tipo de local, onde os pavilhões ou os locais não têm conexão, ou seja, não são interligados, tá, entre si, eu consigo colocar um outro padrão de entrada. Ou seja, nesse local eu consigo colocar dois padrões de entrada. Um para abastecer o pavilhão A, um para abastecer o pavilhão B. Eu colocando dois padrões de entrada no mesmo local, eu consigo fazer uma subestação. Então eu coloco uma subestação de 112,5, tá?
E eu consigo colocar um padrão lá com um disjuntor de até 125, por exemplo, que é um case que eu tenho, também está no YouTube, tá? Se eu não me engano é projeto de mini geração na micro geração, tem que olhar lá bem certinho, mas vocês vão achar fácil porque é um dos últimos, tá? Projeto SolarEdge, um negócio assim, tá? É um dos últimos, pessoal, só dá uma fuçada lá que vocês acham, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma subestação de 112,5, eu elimino a demanda, soco placa. E eu cravo um poste lá com disjuntor em baixa tensão, com disjuntor de 125, tá? E meto placa também. Só que para mim fazer isso eu tenho que ter divisão física e é claro, divisão elétrica, né? Ou seja, aonde está a subestação vai alimentar um pavilhão A e o poste que eu cravei lá eu vou alimentar o pavilhão B. Dessa forma, eu consigo fazer duas usinas no mesmo terreno, né? E consigo eliminar muita subestação. Por exemplo, assim, uma subestação de 112,5 mais um poste de 125, eu consigo eliminar uma subestação de 225, que às vezes até 300. Então, olha só, eu consegui transformar esse local tudo em baixa tensão. Subestação de 112,5, bota optante grupo B, soco placa lá. Padrão de entrada com disjuntor de 125, claro, tem que postar o projeto, tem que cravar o poste, a concessionária vai fazer um estudo, talvez vai precisar obra em rede, aí tem que esperar 120 dias, pode dar custo global, normal, tá? Mas eu tenho essa opção e eu boto placa também. Então esse é o segundo pulo do gato aí, já fiz, funciona, tá? Inclusive, na época eu fechei negócio porque só eu sabia disso aí. Então, todos os meus concorrentes, ninguém prometia eliminar a demanda da conta do cliente e eu falei que dava, né? Então, ou seja, fiquei sozinho, fiquei sem concorrente, tá? E é uma baita de uma jogada, tá? Então, assim, pessoal, essas são as duas formas de a gente conseguir eliminar a demanda contratada de locais que tem subestação, né, para colocar sistema fotovoltaico e conseguir economizar até 95%, tá?